Oi, gente, a paz, tudo bem com vocês? Hoje é um vídeo diferente do que eu costumo fazer, né? Falar sobre devocional e tal, uma oração. Pela capa do vídeo, vocês já devem ter uma noção. E ao decorrer do vídeo, né, do assunto, vocês vão entender porque só agora que eu tô falando e por que eu estou falando, né? Mas é isso. Estou com esse fone, porque como eu não tenho microfone, então o áudio fica melhor, né? Pra não ficar com tanto eco, tão longe. Então, por isso que eu tô com esse fone, né? Ele é confortável, ele é gostoso, mas ele é grandão, né? Mas só pra vocês saberem. Mas vamos lá. Bom, vou tentar ir do início. Não sei como que vai ser esse vídeo, se eu vou chorar, como que vai ser. Não passei nem máscara de cílios, nem rímel eu passei, porque eu falei, nossa, se eu chorar, né, não borrar tudo. Deixei o papelzinho já aqui do lado, que se acontecer de eu chorar, tá fácil. Bom, vamos lá. Há exatamente um ano atrás, contando com a data, né, de hoje, que eu tô gravando esse vídeo, eu tive uma perda gestacional. Eu tive um aborto espontâneo. Por que eu tô contando, né, agora? Já faz um ano, né? Já faz um ano que aconteceu isso. Então, por que agora, né? E por que contar? É muito difícil. É muito difícil. Quem tem um aborto, quem acontece com as pessoas, com as mulheres que acontecem isso, é muito difícil. Porque muitas das vezes a gente não quer falar, a gente se fecha, a gente não quer ficar falando desse assunto porque não é um assunto legal, né? Não é um assunto prazeroso, não é gostoso, não é alegre, não é feliz. Muito pelo contrário, né? É triste, é de dor, é um assunto que nos chateia, que dói, né? E no início, quando aconteceu, né, bem perto quando aconteceu, eu nem sabia. Eu falei, nossa, eu quero que ninguém saiba. Eu quero que sabe, o mínimo de pessoas possíveis, sabe, saibam disso. Tanto que quem soube, né, bem no início, fora eu e meu marido, foi realmente nossos pais, irmãos, e depois, né, com alguns meses, um amigo ou outro mais próximo. Então, assim, foram poucas as pessoas que souberam. Então, assim, talvez, né, muitas pessoas conhecidas vão ver esse vídeo e vão falar, nossa, realmente, a gente conversou várias vezes, nossa, a gente se encontrou, nossa, eu vi você fazendo vídeos devocionais, eu vi seus vídeos, a gente, sei lá, e nunca passou isso pela minha cabeça, ou realmente você nunca nem falou nada. Porque, não, como eu falei, não é um assunto que a gente quer ficar falando, né, tipo, espalhando e falando. Então, poucas pessoas souberam, né? Então, muita gente que vai ver esse vídeo, assim, se vê, né? Mas as pessoas que verem talvez não vão saber disso. Vão estar sabendo agora também. E, bom, como eu falei, há um ano atrás, né? A gente teve essa perda, não quis contar, contei para poucas pessoas devido à dor, né? E eu falei com Deus, Senhor, olha, se em algum momento for para eu contar, tudo bem, eu vou ser obediente, eu vou contar, né? Não é uma coisa que eu quero. E principalmente no início, gente, porque dói muito, né? Então a gente não quer contar, a gente não quer falar. Tampouco expor na internet, né? Porque é algo, uma vulnerabilidade, é algo que dói. Então eu não queria contar, né? Imagina, eu falei, meu Deus, imagina contar. Como eu falei, poucas pessoas souberam, tal. Só que ao longo do tempo, dos meses, o Senhor ele foi, né, em relação a isso, ele foi me tranquilizando muito mais, tanto que conforme ia passando, eu ia contando para algumas outras pessoas, né? Então, não é que todo mundo sabe, mas de um ciclo de pessoas,
né, bem pequeno, foi aumentando para um amigo ou outro, uma pessoa ou outra, um ciclo aqui ou outro, foi sabendo disso. E aí, passando o tempo, eu fiquei um pouco mais tranquila, digamos assim, para quando eu precisasse falar, né? Se eu precisasse falar, expor, né, através de um vídeo, para as pessoas, para a internet mesmo, né? Não ficar só no meu ciclo social. E aí eu falei pro senhor, senhor, olha, tá tudo bem, quando for para eu falar, eu vou falar, porque eu já tinha sido curada, então quando for para eu falar, eu vou falar. E eu ficava nisso, né, senhor? Quando for para falar, eu vou sentir, né? O senhor vai me guiando e eu vou falar. E isso aconteceu. Isso aconteceu hoje. Eu tava vendo, né, uma ministração, uma pregação, e eu senti de fazer esse vídeo, né? Até falei pro meu marido, eu falei, nossa, foi tão do nada, né? Do nada. Porque eu não tava pensando, né, em gravar vídeo sobre isso, né? Eu até tava, nossa, né? O meu marido até falou, nossa, você. Porque tô um tempo sem gravar vídeos devocionais e tal. E eu também não tava pensando nisso, né? Em gravar um vídeo, esse vídeo específico, contando sobre esse testemunho, sobre esse relato. Então foi muito assim, do nada, sabe? Tipo, do nada. E aí o senhor ministrou e eu senti, sabe? Eu falei, ok, vou falar, vou fazer o vídeo hoje. Então, por isso que estou fazendo, né? Agora, depois de tanto tempo. Mas vamos voltar lá no início, de novo. Há um ano atrás, a gente teve essa perda gestacional, né? E foi um processo, assim, muito difícil. Porque doeu muito. Por quê? Porque era uma coisa que a gente queria e nós continuamos querendo. Nós somos totalmente abertos a filhos, nós, né, somos cristãos, amamos a vida e nós entendemos que filhos são herança do Senhor. E mesmo que às vezes venham aquelas coisas, né? Ai, mas o mundo é mau. Ai, mas como vocês vão criar filhos nesse mundo? Gente, o mundo é mau desde sempre, tá? Mas o Senhor, ele ama o nascimento, ele ama a família. E como ele fala, né? Filhos são herança, né? Filhos são herança do Senhor. Então a gente tem, né? Também uma palavra referente a filhos, tudo. E a gente engravidou. E como era algo que a gente queria muito e que a gente já tava, né? Começamos no processo para vir filhos, né? Se é que vocês me entendem. Então, o casal, né? O casado ali, o casal casado pega e o casal casado faz o quê? Geralmente acaba se prevenindo, né? De alguma forma, seja, sei lá, por N motivos aí da vida do casal, opiniões, enfim. E aí a gente parou, né, de se prevenir e falou, não, vamos, né, agora vamos ver. Claro, antes disso eu passei, né, com médico, tudo, né, nós somos mulheres, além de ter toda a questão, né, mensal é anual ali, que a gente precisa ver, né, nossos, se tá tudo bem, tudo. Mas eu passei, né, antes, tudo, pra ver também se tudo bem, enfim. Ok, quando foi o momento a gente começou e eu engravidei. E pasmem, mas de primeira eu engravidei. Foi assim, a primeira tentativa, né? Primeira tentativa, assim, eu engravidei, literalmente. E eu fiquei muito feliz, o Rodrigo ficou muito feliz. Foi aquela coisa, né? Maravilhosa, meu Deus, eu tô grávida. Vou ser mãe, Rodrigo vai ser pai. Nossa, lindo, maravilhoso. E aí, com alguns dias, eu comecei a ter um leve sangramento, mais amarronzado, mas era pouco, né? Era pouquinho, tal, aquela coisa, né? Que sujava ali, manchava a calcinha, pouca coisa. E tudo bem. E né, um dia você vai no banheiro ali, tá manchadinho, vai no outro dia. E até então era pouco. Me preocupava um pouco, mas conforme você vai pesquisando na internet, você vai vendo as coisas e tal. E como eu não tinha ido
ainda na minha primeira consulta, né, de pré-natal, então tudo bem. Aí eu fui, a gente foi pra igreja, tal. Quando a gente chegou em casa, eu fui no banheiro e aí já tinha um pouco mais de sangue. Aí já tinha um sangue um pouquinho mais vermelho, já não tava tão amarronzado e tinha um pouquinho mais. Aí eu já fiquei desesperada, Rodrigo também, a gente já foi pro médico. Aí a gente foi, né, pra um hospital aqui da cidade vizinha. E aí, quando a gente chegou lá, fui bem atendida, a médica me examinou, falou que tava tudo bem, o colo do útero tá fechado, tá tudo certo. Só que assim, né, os aparelhos lá não dava pra ver grandes coisas, né, não era um aparelho muito bom, enfim. Até então, tava tudo bem. Falou pra eu ficar tranquila, né, início da gravidez pode acontecer, pode ser ainda, né, a questão ali do sanguinho ali que às vezes sai da nidação, né, falou várias coisas, me tranquilizou, amém, falei amém, tá tudo bem. Voltei pra casa, tudo bem, tudo ok. Passou uns dias e eu continuando com um sanguinho meio amarronzado, meio vermelhinho, até que esse sangue começou a aumentar e continuou e não parou. Aí antes eu fui na minha primeira consulta do pré-natal. Fui na minha primeira consulta do pré-natal e falei isso pra médica, tudo. Confesso que eu não gostei muito, né? Porque eu acabei tendo que... Não fui com a minha médica mesmo, né? Acabei indo com uma outra médica de um outro lugar, por questões, né, da clínica lá, enfim. E aí, eu fui com essa médica, não gostei muito dela, tal. Ela me pediu o exame, né, me pediu o exame, né, pra, tipo, ultrassom, tal, uns negócios. Pra ver, né, certinho a semana, tudo mais. Beleza. Eu já tinha levado algumas coisas pra ela, falei pra ela referente o sangramento, falei o que eu podia, assim, e ok, né, fui pra casa, tal, vida que segue. Aí continuou, né, esse sanguinho ali, e começou a aumentar, até que tava assim, eu falei, amor, eu comecei a ficar muito preocupada. Sabe quando a gente começa a sentir, parece que eu tava sentindo, eu comecei a ficar triste, assim, dentro de mim, sabe? Eu não sei explicar, gente, mas eu comecei a ficar triste dentro de mim. Fiquei, não sei se era só a questão de eu, né, claro, a gente começa a pesquisar, né, poxa, tá sangrando, não sei o quê, a gente começa já a ver algumas coisas, já ficar meio preocupado. E aí a gente foi de novo no hospital, né, aí eu fui de novo, aí foi no primeiro hospital que eu fui, né, que a médica foi, tranquilizou, fui de novo, só que passei com outra médica. Então, a médica do pré-natal é uma, né? E a médica do hospital, né? Que é pronto-socorro, tal, emergência, é outras. Então, primeira vez que eu passei no hospital pronto-socorro foi com uma médica, a segunda vez foi com outra. E também, assim, sabe, experiente já, uma senhora me explicou, desenhou assim, ó, o colo do útero é aqui, nananã. Explicou, falou o porquê do sangramento que poderia estar acontecendo, tal, tananã. Aí ela já não me examinou, mas me explicou, tentou me tranquilizar e tal, e me passou um remédio, né, que é basicamente progesterona e tal. Beleza. Aí continuou, né, o que eu falei que tinha continuado aquele sanguinho e tal, e aí passei nessa médica tal, de novo, e aí aquilo que eu falei, né, ela me tranquilizou, fiquei bem. Aí depois foi quando aumentou, né, o fluxo aumentou e ficando mais vermelho, e foi quando a gente decidiu ir de novo num outro hospital. A gente falou, agora a gente vai num outro hospital que tem mais estrutura e tal, numa outra cidade. Vamos
porque eu tava bem preocupada. Foi quando eu comecei a ficar assim, aflita, mal, triste dentro de mim, aquela coisa que você começa a pesquisar, ver as coisas, talvez, né? Você fala, meu Deus. É, e aí tudo indicando um aborto, né? Mas eu não queria acreditar naquilo. E eu orando, e o Rodrigo orando, e a gente profetizando, e meu Deus do céu. A gente foi nesse hospital, passamos lá, ficamos lá, assim, da tarde pra noite inteira. E foi uma das piores experiências, assim, de notícia, tá? Da minha vida. Porque eu passei, né, fiquei esperando e tal, então, como eu falei que eu estava gestante com sangramento, naturalmente elas já associam que pode ser uma perda, né, gestacional, pode ser um aborto espontâneo. Então, quando eu passei com a primeira médica, porque aquilo é um hospital maternidade, então os ginecologistas de lá são obstetras e tal, estavam em trabalho de parto, né? Não eles, né? Estavam fazendo parto, né? Estavam em trabalho de parto, não, estavam fazendo partos. Até que chegou uma médica, não tem do que eu reclamar, assim, dela, me atendeu, e aí ali ela fez um exame, e ali foi quando ela... a gente, né, tanto eu quanto o Rodrigo, a gente, quando ela fez o exame, que a gente ali viu que não tinha nada, né, no útero ali, a gente já olhou e aí eu já falei, não tem mais nada, eu perdi. Só que aí ela pegou e falou, olha, essa máquina talvez não seja tão boa, né? Eu vou pedir para um outro médico com um equipamento melhor, né, mais especializado ali, né, fazer o exame. Aí com esse outro médico, ele foi um pouco mais bruto, meio grosseiro assim, não me falou, mal falou comigo, né, mas ele foi bem rude assim, né, usou equipamento assim com mais força, mais brutalidade, mas fez o exame e também não tinha nada, né? Então, assim, a gente viu, né? A gente mesmo, tanto eu quanto o Rodrigo, a gente viu, né? Porque a gente vê na telinha, viu que não tinha saquinho gestacional mais, né? E aí eu volto, né, nessa primeira médica e tal, que ela fez o exame e tal, e aí ela falou, olha, o seu útero tá limpo, né? Então, assim, não tem mais saco gestacional, não tem mais neném, não tem. E ela foi, assim, super educada, foi humana, né? E ela falou, né? O bom que o seu útero tá limpo. Por que ela falou isso? Porque se o neném tivesse no meu útero, tivesse na minha barriga e tivesse morto, eu ia precisar fazer uma curetagem, né? Ou se de alguma forma já tivessem ainda algum resíduo, né, do saco gestacional, alguma coisa ainda, né, no meu útero, eu ia precisar de toda forma fazer a curetagem, né, um exame mais invasivo, tudo. Aí por conta disso, né, também você precisa ficar, né, tem mais tempo para você voltar, né, ao processo de engravidar de novo, né, você tem que esperar de 3 a 6 meses, tem um tempo, enfim. Ela falou, olha, seu útero tá limpinho, então Deus, ele é tão bom em tudo, sabe? E aí eu tava assim, desolada, tava daquele jeito, né? E aí, assim, não tinha né, totalmente, porque a gente tá, né, no hospital com outras pessoas, mas a vontade, assim, era de gritar, sabe? De gritar muito. E aí ela falou, olha, não é uma coisa normal, mas é muito comum. E aí ela me falou algo, ela falou, olha, como ela falou, né, não é algo normal, mas é comum. Muitas mulheres perdem, muitas mulheres têm abortos espontâneos, têm abortos, mas elas não falam. E aquilo ficou comigo, porque realmente, né, muitas mulheres tiveram abortos, né? E que às vezes a gente sabe, mas a gente não vê elas espalhando, falando, né? Ou às vezes a gente descobre depois de muito tempo e fala, meu Deus, nossa, essa pessoa teve um aborto e tal. Então, aquilo ali machucou muito, me doeu muito, assim. A gente
a gente ficou, assim, desolados, assim, mal, muito, muito mal, mal. Eu fiquei mal, a gente chegou em casa, assim, de noite pra madrugada, e eu tava, assim, muito mal, eu só chorava, né? Foi a primeira vez na vida que eu vi o meu marido chorando, que eu nunca tinha visto o Rodrigo chorando. Se tinha visto, talvez, de forma espiritual, ali, no momento dele com Deus, assim, mas, assim, por algo, eu nunca tinha visto meu marido chorando, sabe? Meu marido chorando. E eu, né, mulher, mas eu chorava muito. Então, assim, eu passei alguns dias bem mal, eu só chorava, eu não queria falar com ninguém. E aquilo foi um processo pra mim, porque olha como que é as coisas. Eu vivia falando, né? Eu falei, nossa, e não me vangloriava daquilo, não achava. Não, mas de certa forma eu tinha um medo de quando fosse acontecer algo. E eu achava, falava, nossa, amém, até agora não aconteceu nada, eu tô aqui protegida no meu cantinho, no meu casulo, sabe? Que eu não tinha passado a dor, sabe, da perda, do luto de ninguém. Então, pessoas que, o pai faleceu, a mãe faleceu, o avô, a avó, o irmão, alguém, um parente, um amigo próximo, alguém, né? Na pandemia mesmo, tantas pessoas perderam entes queridos, familiares, parentes, amigos próximos, e a gente não perdeu ninguém, né? O Rodrigo já chegou a perder, né, a bisavó dele, enfim, o vô, mas eu nunca tinha perdido ninguém, eu nunca tinha sofrido a dor do luto. O mais próximo disso, gente, foi um coelho que morreu, e nem foi o que eu tenho agora, né, foi a Lili, que faz muitos anos que eu tive. É o mais próximo, sabe, da morte ali, do luto, foi ele, né. Então, quando aconteceu isso, eu senti a dor da perda, eu senti a dor do luto, sabe? E foi muito difícil, muito. Cheguei, assim, a ver, né? A gente começa a procurar, sabe? Artigo, coisa, ler, ver vídeo. E em um desses eu vi que já fizeram estudos com pessoas, né? Com mulheres que perderam filhos, seja no início da gestação, tal como no final. E a dor, o processo é o mesmo, né? Porque talvez algumas pessoas vão falar, nossa, mas que nem tava no início da gestação, tá? Tava bem no início. Mas algumas pessoas vão falar, nossa, mas que bom que foi no início, não foi no final. Concordo com você. Foi no início, né? Não deu tempo, né? Não deu tempo, digamos assim, de tipo, uma pessoa que, meu Deus, monta o quarto, né? Carrega aí 6, 7, 8, 9 meses, o neném nasce, acontece alguma coisa. Então, assim, sim, não aconteceu isso, né? Mas a dor a gente sente também, né? Seja a mãe que carregou sei lá quantos meses, seja a mãe que estava ali, né, no início e que viveu, né, os primeiros dias, primeiras semanas, meses, sei lá, de grávida, né? Porque o amor é o mesmo, a gente começa a amar, sabe? A partir do momento que a gente sabe que tá grávida, né? E cada dia, cada noite, cada passada de mão na barriga, cada sonho, cada imaginação, isso, sabe? E nesse processo eu comecei a ver muitos vídeos, né? Eu via muitos vídeos, é como se eu achasse um conforto, né, naquilo. Então eu buscava muitos vídeos no YouTube referente à perda gestacional, né, a aborto. Então eu queria entender, né, e eu queria ouvir vários relatos, porque era uma dor tão grande assim, e eu queria entender, eu queria achar esperança, né, também através de testemunho, de relatos de outras mulheres, né? Tanto que é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque um dia eu achei um conforto, uma esperança, e eu me alegrava ao ver pessoas falando que estavam, né, que estava grávida, né? Então eu ficava muito feliz de ver isso, né? E por isso que, né, eu até falei, Senhor, se for pra eu gravar, eu gravo e tal. E antes de eu fazer esse vídeo, eu orei, Senhor, que esse vídeo chegue a quem precise, né? Porque é aquilo, né? Eu hoje
nesse momento que eu saiba, eu não estou grávida. Se eu tô grávida, eu ainda não sei. Tanto que eu queria muito, sabe? Eu queria muito. Eu via os vídeos, sabe? Das pessoas, eu tive uma perda tal, e depois fala, mas eu tô grávida. Ou às vezes, já tô com neném, né? Ou meu bebê tá ali no berço, sabe? Coisa assim. E eu queria isso. Eu falei assim, nossa, imagina eu poder gravar o vídeo e falar que eu tô grávida. E isso não aconteceu ainda, né? Tanto que o senhor me chamou pra gravar esse vídeo. Eu aqui ainda sem estar grávida, né? Sem saber, pelo menos, se eu tô. E assim, gente, talvez algumas pessoas vão falar assim, nossa, mas que drama, né? Por nada, tal. Então, vamos lá. Com muito amor, recebo isso com muito amor, tá? Se você não passou por uma perda, se você não passou, sabe, por um aborto espontâneo, você não tem lugar de fala. Não tem como, sabe? Porque você não vai saber que dor é essa. Mas eu já perdi o meu pai. Ok, você já sofreu a dor do luto, da perda. Mas a perda, né, de um filho, de um bebê, dói muito, é muito doloroso, sabe? Não tô dizendo que é mais ou menos, que não, gente, cada um dói. É um sofrimento. Outra coisa, se talvez você já tenha tido uma perda e você falou assim, nossa, mas eu não pra mim, ok, foi a perda ali, passou, acabou, pronto. Não, cada um, tá? Cada um. É que nem, vamos usar um exemplo aqui, nós mulheres, cólica. Você vê que tem mulher que fala que a vida inteira, né, tipo, vamos pegar uma pessoa que hoje tem menopausa, a vida inteira teve cólica. Aí você pega outra, chega na menopausa e fala, meu Deus, nunca tive cólica na vida. E outra que sofreu com cólica a vida inteira, né? Outra que, não, tive cólicas, um mês eu tinha, outro não. Outras que, eu tinha todo mês, mas um mês era mais fraquinho, um era mais leve. Pessoas que talvez vão pro hospital de tanta cólica, sabe? Então, são experiências, porque são pessoas diferentes, são organismos diferentes, né? Então, a dor, talvez você não tenha sentido por N motivos, talvez você não se permitiu viver o luto, ou talvez porque você, sei lá, não sei explicar, mas cada um, né? E eu sofri, e vários relatos, várias pessoas que sofrem muito, como também tem pessoas que sofreram muito mais do que eu, e eu respeito, porque cada um sabe do seu momento, do seu sofrimento, da sua dor, do seu luto. E assim, inclusive também, né, em relação a dores, né, tem pessoas que quando tem um aborto sofrem muito, sentem muita dor, né, assim, gente, eu tive um pouco de cólica, mas não era nada assim muito, eu tive cólica, tudo, mas eu não tive, tem gente que eu já vi relatos de pessoas que falou que teve muita cólica, dor mesmo, né, pessoas que talvez já falou que já, né, já não era a primeira gestação, já tinha um filho nascido, tudo, que parecia dor do parto, né, contração, então assim, porque o corpo ele tá expelindo, né, então a cólica da perda, do aborto, o corpo tá expelindo mesmo, então eu tive cólica, eu tive o sangramento depois, né, começou, né, vir um pouco de coágulo tal, porque é a perda mesmo, né, então tá limpando mesmo, mas cada um, né, então essa foi a minha experiência. E agora eu quero contar pra vocês dessa experiência, dessa situação, o que o Senhor me ensinou e o que Ele fez, porque eu acredito muito que o que nós passamos, né, muitas coisas são aprendizados, muitas coisas o Senhor quer nos ensinar algo. Então, uma delas, né, eu vivi a dor do luto. Não é que, Deus queria que eu vivesse essa dor que dói na alma, gente. É uma dor assim, sabe? Mas o Senhor queria me deixar mais forte. O Senhor, Ele queria, sabe, que eu estivesse mais forte. E nesse processo de muita dor, uma dor na alma, assim, sabe? Aquela falta de esperança, você começa a falar, poxa Deus, mas por quê? Por quê? Sabe? Por quê? Gente, eu não vou dizer que eu comecei a odiar Deus. Não.
Porque eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei que é um Deus soberano, e Ele sabe de todas as coisas. Tanto que no hospital, quando aconteceu a perda, a gente no carro, antes de ir embora, a gente orou, sabe? A gente orou e foi uma das orações, assim, bem difícil. Foi muito difícil, mas a gente orou ali. E depois, né, em casa, no processo, a gente tinha os nossos momentos ali, né? O Rodrigo teve o processo dele, eu tive o meu, foi diferente. E eu perguntava pra Deus, eu questionava assim, Deus, sabe? Eu nunca fui essa pessoa, eu nunca gostei desse negócio de ficar colocando Deus na parede, umas coisas meio assim. Não, gente, Deus é Deus, quem sou eu, sabe? Quem sou eu? Ele é o meu pai, ele é meu pai, ele é o meu criador, ele é Deus, né? Não sou eu que dependo, sabe? Tipo, perdão, não é ele que depende de mim pra alguma coisa, pra que eu tenha uma autoridade. Não, ele que é Deus, ele que é meu pai. Mas eu questionava ele, eu falava, Senhor, mas por quê? Por que, Senhor? Tipo, e aí eu falava, Senhor, eu orava e, gente, eu pedia uma paz. Eu falava, Senhor, eu preciso de paz, eu preciso de uma alegria, porque eu tô tão triste. Porque eu tava tão triste, gente. Eu tava tão mal, tão. Sabe? E eu chorava, assim. Eu não queria falar com as pessoas, porque eu chorava. Eu não queria falar com ninguém, porque eu chorava. Eu não conseguia, sabe? Tanto que eu sozinha chorava. Eu ia conversar com meu marido, eu chorava. Eu assistia alguma coisa, eu chorava. Aí, imagina, tá no Instagram, né? Você vê alguma coisa e chora. Então, assim, eu não queria falar com ninguém. Eu não queria falar com ninguém. Porque eu só chorava. E nesse processo eu pedi pra Deus, eu falei, Senhor, eu preciso da tua alegria, eu preciso de paz. Senhor, derrama sobre mim a paz, derrama sobre mim a alegria. E em Filipenses 4, no versículo 7, diz assim: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E, gente, naquele momento de profunda dor, sofrimento, luto, eu experimentei da alegria do Senhor. Eu experimentei da paz do Senhor. O Senhor simplesmente me deu paz. E foi algo. Foi aos poucos, sabe? Aos pouquinhos, ele foi derramando disso e eu consegui perceber, sabe? Eu consegui perceber mesmo. Ele fez, derramou a paz e a alegria dele sobre mim. E com o tempo eu consegui perceber isso e testemunhar disso, né? De falar em alguns ciclos para algumas pessoas, de falar, olha, o Senhor, ele, num momento de profunda dor, tristeza, luto, o Senhor derramou sobre a paz dele. Essa paz que fala lá em Filipenses 4, 7. A paz que excede todo o entendimento. Porque realmente não dá pra entender. Não dá pra entender, sabe? No momento que você tá com tanta dor, que você tá questionando, você tá falando, meu Deus, sabe? Senhor, foi tu que falou sobre família, sobre filhos. E aí, tipo, o Senhor me dá um filho e o Senhor tira. Porque, gente, eu tenho uma plena convicção de que é o Senhor que põe e que tira o fôlego de vida. É ele que sopra a vida, como é ele que tira. Então, gente, foi o diabo. Não, eu sirvo um Deus que ele é o dono de todas as coisas. É ele que tem o poder de tudo. É ele que tem o controle de tudo. Então, eu sabia disso. E nesse momento, assim, ele derramar, sabe, sobre mim aquela paz. Uma paz que eu não conseguia entender. Uma alegria que eu falava, meu Deus, eu tô bem, sabe? Então, assim, hoje, que nem eu falo, e às vezes, claro, a gente chora, sai uma lágrima, fica meio. Mas, gente, há um tempo atrás, eu não conseguia nem começar o assunto, porque eu já chorava, sabe? Eu já chorava. E hoje eu tá contando isso aqui por um vídeo que vai pra internet, que eu não sei quantas pessoas vão alcançar, eu não sei aonde que isso vai chegar. Mas isso é Deus.
Isso é Ele, é a paz, é a alegria que vem dele. Então, eu quero dizer pra você que se de alguma forma você que tá vendo esse vídeo passou por isso, está passando por isso, eu quero dizer pra você que há uma paz, há uma alegria que vem de Jesus. Há uma paz que a gente não consegue entender, a gente não compreende. A gente não consegue explicar, porque ela vem de Deus. Como já diz a palavra, é uma paz que excede todo o entendimento. A gente não consegue entender, mas vem dele. É uma alegria, uma paz que vem dele. E passa, e passa. E, gente, eu quero, assim, dizer que muito em breve, não sei quando, né? Não sei quando que vai acontecer. Não sei quando que vai, mas eu não vejo a hora de poder gerar o nosso filho, os nossos filhos, né? E eu sei que vai ser lindo. E eu tô contando isso como uma forma de testemunho, porque isso já é um testemunho, porque a paz, a alegria que o Senhor derramou sobre mim num momento de tanta dor já é um testemunho. Mas eu vou vir em breve, eu creio, contar o testemunho, sabe? Falar pra vocês que eu vou estar gerando, sabe? Ou que ele já vai estar nos meus braços. Eu não sei como vai ser o processo, mas orem por mim, orem pela minha casa, pela minha família, pelo meu marido. E eu quero deixar uma outra coisa, falar uma outra coisa, que nesse processo teve uma pessoa, se essa pessoa estiver vendo esse vídeo, ela vai saber que é ela. Nesse momento de dor, né, do acontecido, essa pessoa, ela teve um sonho com a gente. E ela sonhava que tava eu e o Rodrigo muito triste, a gente orava muito. E aí ela mandou uma mensagem pra mim, né? Essa pessoa teve esse sonho e ela mandou essa mensagem. Ela falou, olha, eu via você e o Rodrigo muito triste, vocês choravam muito. E aí ela vinha e ela falou uma mensagem, né, de conforto. Eu não me lembro bem se foi Deus que no sonho, né, falou algo, ou se foi ela, mas que Deus também usou ela pra falar, porque eu acredito sim que o Senhor tenha, de alguma forma, ministrado, né, e mostrado isso pra ela em sonho, e eu acredito que ela tenha orado pela gente, né, naquele dia, naquela noite. E se você lembra desse sonho, se você lembra que você falou pra mim isso, pessoa, que eu não vou falar o nome, foi exatamente nesse momento. Foi no momento da perda do nosso primeiro filho. Mas te agradeço porque eu tenho certeza que você orou, que o Senhor, né, Ele quis te mostrar isso pra você orar e interceder pela gente. Mas é isso, gente. É isso. O Senhor, Ele é bom em todo tempo. Em todo tempo Ele é bom. Esse é o meu testemunho, né? Um deles. E como eu falei, eu creio que em breve eu vou vir aqui contar que eu tô gerando o meu milagre. Como falam, né? Falam que quando você tem uma perda, e aí o bebezinho, né? O próximo bebezinho chama de bebezinho arco-íris, porque após a tempestade sempre vem um arco-íris, né? E de uma forma bíblica, né? O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. A alegria ela vem pela manhã. E eu creio nisso, eu tenho muita esperança, eu tenho muita fé em Deus. E quero dizer que hoje eu sou alegre, sabe? Eu sou feliz e eu tenho essa paz, porque Ele me deu essa paz, Ele me deu essa alegria. O Senhor, Ele é bom em todo o tempo. Então é isso, confie nele, tenha e mantenha a sua esperança, a sua fé nele, persista nele, porque Ele é bom. Amém? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima, no nome de Jesus. Tchau!